Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Convenção. Aqui compartilhamos histórias reais de pessoas que tiveram a sua vida transformada em Cristo, porque aqui nós acreditamos que cada testemunho revela o poder do Evangelho. E hoje, aqui comigo, uma mulher de Deus, uma mulher forte e corajosa, cheia de testemunhos impactantes. E aqui ela vai abrir o seu coração e vai contar como Jesus mudou a sua vida. Ela que é esposa do Daniel, mãe de Bruna, Danilo, Ludmila e Pietro. Ela é líder da Rede Base, discípula da apóstola Sônia, uma mulher ativa no reino. Aqui comigo hoje, para esse bate-papo, a nossa querida pastora Socorro. Seja bem-vinda, minha pastora. Boa noite, graça e paz. Graça e paz. Aqui nós vamos ter um bate-papo bem impactante. Eu sei que a senhora tem testemunho, uma bagagem, né, bem grande de testemunho impactante para impactar outras vidas, né, que eu sei que esse podcast alcança muitas vidas. E fique à vontade, seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui com você, né? Ai, que bom. Para contar um pouquinho do que Deus fez na minha vida. E travou. Mas é isso. Eu sei que a senhora tem muitas histórias para contar. Eu quero, como eu lhe conheço já há bastante tempo, eu conheço um pouco da sua história, né, do que Deus fez e faz na sua vida, né? Mas eu quero saber, primeiramente, como era a sua vida antes de conhecer Jesus. Era uma vida, uma história bem longa, né? Sim. E assim, era uma vida bem mundana, vamos dizer assim, né? Bem mundo, bem totalmente do pecado. Festeira, fazia coisas que hoje não faço, né? Sim. Mas era uma vida que eu agradeço a Deus por ter me tirado, né? De onde Ele me tirou. Na verdade, um lamaçal de pecados, né? Sim. E hoje eu sou grata ao Senhor por isso, porque mudou a minha vida completamente. Essa transformação, essa conversão. Sim. E como foi essa experiência que você teve com Deus? Como foi que aconteceu? Qual foi o momento que você disse assim, eu preciso de Deus? Você teve alguém que conhecia, falava de Deus para a senhora nesse período que a senhora estava no mundo? Como foi que a senhora conheceu esse Jesus? As coisas são, eu digo engraçada, né? Mas assim, as coisas aconteceram na minha vida de uma forma que nem eu mesma esperava, né? Os meus 2 filhos mais velhos, né, Bruna e Danilo, eles começaram a congregar na igreja, foram para a igreja, e na ida deles para a igreja, eu de vez em quando participava dos eventos, dos congressos, né? Mas não era ativa? Não. Somente ia quando tinha algum esporadicamente. evento, alguma coisa na igreja que eu ia, Sim, né? uhum. Eles me chamavam e eu me sentia no direito, né? Na obrigação, vamos dizer assim. Porque quando a gente não conhece Jesus, é na obrigação, né? Então eu ia para esses eventos e chegou um dia que eu estava passando por uma situação bem difícil na minha vida. E as pessoas têm um ditado que fala que se não vai pelo amor, vai pela dor, né? E eu acho assim que esse ditado ele se identifica comigo, né? Porque foi na dor que eu vim para Jesus, né? Nessas idas na igreja com os meus filhos, lá o Senhor com certeza foi trabalhando na minha vida, né? Já vinham trabalhar de Deus, sim, né? Sim. E não podia ser diferente, né? Sim. E um dia eu estava assistindo um culto e nesse culto o pastor perguntou se quem queria aceitar Jesus, né? Sim. Eu em prantos, né? Fui logo a primeira na frente. Fui levada, né? Na verdade eu não fui, eu fui levada, porque quando eu me assustei eu já estava lá na frente. O Espírito Santo já vinha trabalhando, né? Com certeza. Mesmo a senhora assim indo na igreja por causa dos seus filhos, mas Deus já tinha um propósito, Deus e a forma dele trabalhar, né? Então,
aquele estar naquele momento do apelo que a senhora já estava quebrantada na presença de Deus e foi à frente, né, já fazia parte de um propósito. E com certeza houve uma palavra que tocou o seu coração, né, e foi onde que lhe levou. Me levou. Né, e nunca mais saí da presença. Glória a Deus. Né? E é isso que acontece, né? E o que mudou na sua vida de forma prática, desde então, assim, como mudou, o que mudou na sua vida? Mudou tudo, né? Tudo. Quando eu antes de congregar, eu gostava muito de pintar a minha unha, né? E assim, eu contei uma parte, na verdade, que foi quando eu aceitei a Jesus. E eu gostava de me arrumar, minhas roupas não era nenhuma decente, né? As minhas roupas eram todas indecentes. Indecente, né? E aí eu não tinha roupa para ir para a igreja. Eu ia com as que eu tinha, né? Sim. Calça comprida, camisa, blusa. E eu continuei indo para a igreja, né? Até um dia, no meu trabalho, a irmã Dorinha, que já é falecida, né? Ela foi um amor de pessoa na minha vida. Sim. A irmã Dorinha, ela me convidou para conhecer Peniel. No mesmo mês que eu tinha aceitado, né? E eu me identifiquei com a Peniel. Foi algo assim, foi um amor, né? À primeira vista. Seu lugar. Meu lugar, né? Tivesse no meu lugar. No seu lugar. E aí, eu conheci a apóstola Sônia. E é impossível alguém conhecer aquela mulher e não se apaixonar. Não amar. Então, assim, eu comecei a amar a apóstola Sônia, a apóstolo Moacir. Na verdade, fui a primeira discípula deles. Sim. Aqui na igreja. A primeira pessoa, assim, na verdade, que eles ganharam para Jesus, né? Porque foi aqui que eu me reconciliei e firmei, né? Onde a senhora firmei, firmou. E teve o acompanhamento deles, tive discipulado. A apóstola me levava para casa, me levava para a igreja. E tinha aquele vínculo muito forte entre eu e ela. E um dia chegou o belo dia de eu ir para o encontro, né? Encontro com Deus. E ela estava na cozinha, trabalhando. E eu no encontro, né? Sendo ministrada. Lá o Senhor me curou de uma dor forte que eu sentia. Eu sentia a mão de Deus sobre a minha vida. E eu sentia algo tremendo sobre o meu corpo. E a Bíblia estava colocada em cima de mim. E eu sentia esse tremor, um tremor no meu corpo. E eu abria meu olho e a sala estava tudo claro, né? As participantes do encontro estavam ali. E eu fechava meu olho e continuava aquele movimento, aquele agir de Deus na minha vida. E foi algo impactante. Então, assim, onde eu quero colocar a apóstola Sônia, ela cuidou de mim, verdadeiramente, né? Ela me levou para o encontro, ela arrumou mala, ela arrumou dinheiro, ela arrumou tudo, né? E eu glorifico a Deus pela vida dela. E até hoje, eu nunca esqueço do que eles fizeram por mim. É isso. Amém. Glória a Deus. Isso é a importância de ter o acompanhamento, né? Sim. Da vez passada, nós falamos também sobre isso com o pastor Gisel, sobre essa importância. E eles estão sempre com a gente, né? Ali, fundamental, né? Nos corrigindo, porque eu sempre falo ama, que... né? Quem ama, corrige. E para o nosso amadurecimento, né? E teve, assim, algum testemunho, algum milagre impactante que fortaleceu ainda mais a sua fé nesse decorrer? E vários, né? Vários, né? Vários. Desde quando eu aceitei a Jesus, tudo começou a mudar na minha vida, tudo começou a ser transformado, né? É como se eu tivesse vestida numa pele que não era minha, e essa pele foi tirada, foi retirada, foi removida, né? Essa pele deu muito trabalho para ser removida, né? Como todos nós sabemos, não é fácil, né? É muita renúncia. Muita renúncia. Muita renúncia. Você tem que renunciar a pequenas coisas, porque é confiando que a gente renuncia, né? A gente nunca renuncia por algo que você sabe que não tem sentido. Então, foi tudo renunciado e o Senhor começou a trabalhar na minha vida, né? Ele retirou, como eu disse, essa pele, ele
ele foi curando, ele foi restaurando. Ele vai limpando, né, as feridas, vai curando, restaurando, porque é o processo. A gente, quando para quem já foi do mundo, a gente vem cheio de sujeiras, de marcas, de feridas. Sim. E quando aceitamos a Cristo, a gente vai tendo essa restauração, essa cura, passamos por muitas situações que é Deus nos purificando, não é nada de lavagem cerebral, é Deus mesmo. É Deus nos purificando, Deus, nos limpando, porque assim, nós abrimos os nossos olhos espirituais e vamos dando liberdade para Deus. E Ele vai fazendo. E agindo, cada vez assim. E é incrível que não precisa impor nada, né? Não precisa. O próprio Deus vai. É algo consolador, é algo sobrenatural. Sobrenatural. Né? Porque você fazer renúncias que você nem imagina que você faria é algo impactante da parte do Senhor. Com certeza. E, como eu falei, a senhora é uma mulher que tem vários testemunhos impactantes. Vários testemunhos, assim, que Deus vem fazendo na sua vida. E cada luta, cada dificuldade que nós passamos é para o nosso amadurecimento, né? Para o nosso crescimento espiritual. Com certeza. E cada luta que vem é maior. Bênção. Não, bênção. É bênção, né? Mas maior. Assim, é maior. Mas a senhora está mais preparada, né? Para enfrentar essas lutas, essas dificuldades. Não só a senhora, como todos nós. Porque muitas das vezes falando, vem para Cristo, que é tudo mil maravilha, você vai ficar... Várias situações que não é verdade. Não né? Só que é diferente, né? Que Cristo está conosco todos os dias, nos ajudando, nos deixa só. Passamos por luta, por dificuldade, por tudo, mas Deus está conosco, né? Controle, sempre está no controle. E me conta, assim, ultimamente a senhora passou por algo bem... Sim, né? É algo... Eu vou contar esse testemunho, porque é o testemunho que tem feito coisas, assim, maiores na minha vida, né? É um testemunho que... E é recente, Recente. Né? Foi em julho agora, né? Uhum. Julho. Eu andava, as pessoas têm mania de falar também, pastora Josiele, que pastores não passam por lutas, né? E engano, são os que mais passam por lutas, né? Demais. A gente passa por luta e a gente vence, né? E uma das lutas que eu passei foi em julho, eu voltando para a academia, né? Decidi voltar para a academia. E nessa volta para a academia, eu senti uma dor no meu pescoço, né? Uma angina, que falam, né? Uma dor no pescoço que ela subia, ela irradiava. E essa dor, ela me incomodava muito, a ponto de ficar cansaço demais e falta de ar. Então, eu tranquei a matrícula, procurei um médico, né? Sim. Fui com o médico, com o meu médico, cardiologista, Dr. Marcos Dornelles. É uma pessoa abençoada, usada por Deus, porque eu creio que aquele homem foi usado por Deus, né? Com certeza. E ele pediu os exames ali, rapidamente. Fui na nutróloga, fui na gastro, mas ele pediu mais exames mais profundos, E aí, quando chegou o resultado dos exames, ele falou que eu estava com problema no coração, numa veia, né? E esse problema era o entupimento da veia. Eu digo que a porcentagem seria 95 a 99. Algo de chance praticamente nada, né? O médico pediu para mim fazer um catéter, né? Nesse catéter foi visto que realmente o entupimento era bem grave. E logo em seguida, na outra semana, que eu fiz o exame dia 21, dia 28, já foi a cirurgia, né? Foi uma semana. E durante essa semana, o médico pediu para mim ficar de repouso total, sem fazer esforço, muitas coisas eu não podia fazer e tomando a medicação. Devido à gravidade. A gravidade do problema, né? E já não fui mais trabalhar nesse período, porque realmente eu não podia dirigir, eu tinha que ficar bem calma, sem estresse, Sim. E na segunda-feira, dia 28, eu fui para o hospital, e lá eu fui internada e eles colocaram, na verdade, o stent,
que é um procedimento que eles é invasivo, né? Vai pela veia e lá naquele local onde está obstruído, está entupido, né? Sim. Eles colocam aquele aparelhinho para abrir a veia, né? Sim. Tanto que no meu testemunho, depois a gente pode até colocar, né, uma fotinha para as pessoas verem também a respeito como estava o antes e o depois, né? Algo extraordinário. E quando essa semana que eu fiz o cateterismo, que eu fui para casa, no momento em que eu fui para casa, eu me desesperei. Nós somos humanos, né? Sim, com certeza. Falei, meu Deus, era o que eu mais temia, né? Eu falei, eu tenho um pavor de negócio de ter problema no coração, né? E porque para mim é algo muito sensível, muito sério. Sim. E aí, quando eu fui para o centro cirúrgico, o médico disse, se acalme, fique tranquila. E Deus sempre falando comigo. Eu fiquei assim preocupada nos primeiros dias, mas depois veio uma paz tão grande sobre a minha vida, que eu fiquei assim parada, sem ter ação para nada, porque eu só sabia glorificar o nome do Senhor. Né? Porque veio uma paz. Eu sabia que Deus estava comigo. Eu sabia que aquilo ali estava acontecendo para a glória dele. Né? E fiz a cirurgia, como eu falei, voltei para casa, foi tudo bem, tudo maravilhoso. E depois dessa cirurgia, eu confesso que muitas coisas mudaram na minha vida. Muitas coisas mudaram. Não é aquela questão de mudança rápida e passageira, mas uma mudança que vem de dentro, que vem do alto, que vem de Deus, né? Onde você já confiava no poder de Deus, né? Do cuidado de Deus. E hoje, depois disso que aconteceu, você passou a confiar ainda mais. E a glorificar, né, o poder de Deus na sua vida. Porque desde quando você aceitou a Jesus, você já sabe do que Deus, né? Com certeza. As lutas, as dificuldades. Só que naqueles momentos de fraqueza, né, a gente vai lá embaixo e dá uma... Não é que você perdeu a fé, não mas é que fica um pouquinho... Isso. Né, abala, todo ser humano fica se abala. Pouquinho, mas Deus sempre mostrando, porque Deus não nunca isentou a senhora nunca me deixou da luta, de passar por esse procedimento, não, né, que era algo que a senhora temia muito, mas uma coisa certa e verdadeira é que Ele esteve com a senhora sempre, do começo sempre. ao fim. Eu tenho certeza. E sempre estará, nunca vai lhe abandonar. De jeito nenhum. Então, como faz parte do seu testemunho, né? E isso para glorificar a Deus. Sempre. E mais do que nunca para lhe dar convicção do seu chamado. Do chamado em Cristo Jesus. É algo incrível, como a forma que Deus trabalha na vida da gente é algo sobrenatural, porque nem mesmo a gente entende. Tudo faz parte do propósito. A gente não sabe explicar. Não sabe. Se perguntarem. Não sabe, às vezes vem um silêncio, porque ali foi Deus, né? Ninguém explica Deus. Ninguém explica. Hoje mesmo, assim, o Senhor tem me usado para testemunhar, né? Testemunhar um pouco do que eu vivi. E o Senhor tem me usado para falar. Hoje mesmo, uma prima minha parou na frente da minha casa e falou sobre o esposo, né? Que está com enfermidade, que está com câncer. E nós conversando ali, Deus conseguiu falar para ela, falar com ela a respeito daquilo ali. Eu tenho certeza que ela foi para casa bem melhor do que ela chegou ali. Em paz, porque, na verdade, para Deus nada é impossível. Sim. E a forma dele trabalhar na nossa vida, nós não entendemos. Sim. Nós não conseguimos ver ali as peças se encaixando. Né? Na verdade, a vida da gente se torna um bordado por trás, né? E quando a gente vira aquele bordado, está um bordado perfeito. Porque é Deus, né, que faz. É Deus que faz. É verdade. Então, o que eu puder alcançar de vidas com meu testemunho, com a minha vida, porque as pessoas vão perceber que Deus trabalhou, que Deus manifestou a glória dele de forma extraordinária,
de forma tremenda. Não consigo muitas vezes falar, me emociono, porque é algo que eu nunca tinha vivido. É o poder de Deus, né? Poder de Deus. E verdadeiramente. É coisas que é só Deus mesmo, só Deus. Só Deus. A glória dele, a graça grande. dele nos constrange, né? Pelo poder e demais. De Deus. E pelo tempo que eu conheço a senhora sempre é uma mulher que luta por almas, né, por vidas. É tanto que a Joana, a senhora resgatou, e muitas outras vidas. E eu creio que, mais do que nunca, esse tempo que a senhora passou, o seu testemunho desse tempo que Deus fez na sua vida, vai fazer a senhora ganhar mais e mais vidas para Cristo, né? Porque agora a senhora tem mais ainda convicção, né, do seu chamado, né? Para que a senhora foi chamada? Porque a senhora sabe, né? Somos ganhadoras de alma para Cristo, para multiplicar o reino de Deus. Somos pessoas que amam as vidas, né? Como eu falei, a senhora é uma mulher ativa do reino. A pastora Josiana sempre fala, a senhora é uma águia renovada agora, né? A Josiana é suspeita. É uma bênção. O renovo de Deus na sua vida. E isso trouxe mais convicção, sim, né, do seu chamado. Sim. Porque a senhora já sim. é chamada por Deus, com certeza. A senhora vive o seu chamado. E nada é por um acaso, né, pastora? Às vezes, o que Deus permite na nossa vida é para nos ensinar, é para fazer nós crescermos em Cristo, né, no nosso chamado, né, e para vencer outras, porque sempre virá, né? É o que eu pensei, assim, um dia desse eu estava em casa, né, ouvindo louvor, e os louvores falam muito comigo, né? Eu gosto muito de ouvir louvor, né? Sim. E eu estava em casa ouvindo louvor e pensando assim, quantas lutas eu passei, quantas situações eu passei, e eu desabava, eu desmoronava, né? As pessoas percebiam na minha fisionomia que eu não estava bem, né? E dessa vez é incrível o poder de Deus, que como eu passei por essa luta, que para mim seria a pior, né? E como eu passei, porque quando o médico disse assim, como você chegou aqui? Você teve alguma parada cardíaca? Eu falei, não, doutor. Como você chegou aqui? Aí eu contei para ele, ele ficou olhando para mim e sacudindo a cabeça. Eu acho que ele não entendeu ali que por um fio o Senhor me sustentou. Por um fio. Então, assim, é algo grandioso, maravilhoso, espetacular o que Deus fez na minha vida. Porque era o propósito. Deus tem um propósito na sua vida, na nossa vida. Tudo faz parte de um propósito. E, então, para que esse propósito continuasse, seguisse, ele ali te sustentou, né? Com a destra, né? Glória a Deus. Com a mão dele, ele sustentou. Então, para os homens, é loucura, né? Deus ficou sem explicação. Sem explicação. Sem explicação. Mas Deus estava lhe sustentando nessa luta, nessa prova. Teve pessoas assim que chegou e falou assim, que sorte tu teve. Que sorte. Não é sorte. A pastora Josiele nunca foi sorte, né? É Deus. A gente sabe que é Deus que faz as coisas por a gente. Ele sabe tudo que vai acontecer, né? Certeza. E ele está ali pronto. Eu chegava nesses períodos de lutas que eu passei, até mês de julho, eu estava me sentindo uma pessoa distraída no ministério, distraída nas coisas, relaxada no reino. E não era porque eu queria. Eu sentia vontade de fazer, mas algo me impedia, algo me bloqueava. E vinha todas as lutas, vinha todos os problemas, e passava ali um filme do que eu vivia. E muitas vezes o inimigo ele usa a gente mesmo para se vitimizar. Sim. E eu ficava, meu Deus, por que isso acontece comigo? Eu tenho tantos anos de crente, eu sou uma pessoa que sirvo a ti, mas a minha fé não era meu corpo, a minha alma, na verdade, que via as coisas dessa forma, que estava abalada, né? Que estava estremecida. Então, foi necessário acontecer isso para que a minha alma fosse curada.
curada. Então, hoje eu posso afirmar que a minha alma está curada. Glória a Deus. E o meu chamado é indiscutível, né? O Senhor tem esse chamado maravilhoso na minha vida. Amo as vidas. Sim. Amo quando alguém aceita Jesus, quando alguém é entregue nas minhas mãos para que eu cuide dessas vidas. Um amor tão grande, tão lindo acontece entre eu e essas pessoas, que é o amor de Deus. É um amor incondicional. É comparado ao amor de mãe, né? É um amor incondicional. Amo essas vidas. Joana hoje não está comigo, mas é uma pessoa que eu amo demais, que, como a gente sempre diz, chega dói no coração de tanto amor, né? Então, assim, eu amo as vidas. Eu amo vidas, né? Eu amo pessoas, eu amo fazer a obra de Deus. Cuidar das vidas. É o nosso trabalho aqui na igreja, né? Ganha, cuida, depois envia. Isso é muito importante. Verdade. E, como eu já falei, é onde a senhora enxerga o propósito de Deus, né? Com certeza. Com certeza Deus permitiu, né, a senhora passar por isso para que houvesse essa mudança, né? Vejo as coisas essa diferentes. Transformação, com certeza. Diferente, muito diferente. Uma mulher que voltou a se posicionar no reino, né? Incrível, né? Como posicionamento, né, pastora José? Posicionamento, pastora é algo. A primeira vez assim, a primeira vez não, porque a gente já ouvia sempre a gente falar sobre posicionamento, mas foi algo que você, nas suas ministrações, deixou bem claro, né? Que nós, como cristãos, nós temos que nos posicionar, né? Você sabe qual é o seu chamado, você sabe que você foi enviado para isso, então você tem que se posicionar, né? E você tem que deixar Deus fazer, porque não depende de nós, mas de Deus, né? Quantas pessoas tem na igreja, né, que não vê esse chamado na vida delas, que não vê que Deus tem algo maior, que a força também está enfraquecida, porque passa tanta luta. Nessa noite é um momento, na verdade, né, de falar para essas pessoas: se posicione, glória a Deus. Veja Deus na sua vida e veja o que Deus pode fazer na sua vida, né? Então é algo extraordinário que Deus pode fazer na vida de muitas pessoas, assim como Ele fez na minha, na sua vida, na vida de muitas pessoas. E hoje nós podemos ver, né, minha pastora, que as pessoas andam muito, como a senhora falou, a senhora estava distraída. Todas as vezes dando ouvido para várias coisas, vozes, né, várias do mundo que a senhora pregou, né? Mas vozes. A voz de Deus, aquela voz de trovão, aquele impacto, não estava dando ouvido. Não estava. Né? E assim, não só a senhora, como muitos, né, que até congregam, não estão dando ouvido para essas vozes. Para essa voz, estão dando ouvido para as vozes do mundo. Para as distrações, para as pessoas que falam mal da pessoa, né? Para a voz mesmo que o inimigo usa para que você consiga, porque o inimigo ele fala, né? Ele não tem poder de saber, né? Sim, mas ele lança. Mas ele lança as setas dele. E aí nós muitas vezes ouvimos a voz do mundo e esquecemos de reconhecer a voz de Deus. Porque a voz de Deus é diferente. Muitas vezes a gente pensa que ela vem como um vento forte, vem como uma tempestade, mas muitas vezes nós mesmos não sabemos como é a forma que ele tem para trabalhar. E algo glorioso ele faz na nossa vida quando nós deixamos também. Sim. Né? E muitos conseguem se despertar de uma forma, outros precisam passar por algo tão... Né? Mas Deus desperta. Desperta de alguma forma. De alguma forma, porque nós temos um chamado, né? A senhora tem um chamado, e um chamado grande por almas. Então, o inimigo não está satisfeito de atacar a sua vida. Porque como a senhora é uma mulher guerreira, valente, né, por vidas, de ir brigar mesmo assim pelas vidas, arrancar mesmo as vidas lá do mundo, Satanás contra-ataca de uma forma, mas ele é um derrotado. É um derrotado. É um derrotado. Em nome de Jesus. Né? Então,
eu sei que esse seu testemunho serve para muitas pessoas, para que haja um despertamento verdadeiro, né? De como Sim. Deus transforma, como Deus opera com o seu poder, né? Na nossa vida, como Deus faz quando Ele quer despertar as pessoas. Né? Deus tem a sua forma de agir, porque tudo faz parte de um propósito. E nós não sabemos qual é a forma que Ele vai agir. Não sabemos, não é verdade? Não sabemos. É assim, algo. A pastora Rose, ela sempre fala para mim assim: pastora, a senhora tem um chamado muito grande e o inimigo sabe que ele não quer lhe deixar em pé. Ele quer, de qualquer forma, lhe destruir. E a minha mente, a apóstola sempre falava isso para mim, fala isso para mim, que o inimigo ele sempre setava a minha mente, né? A minha mente, que era onde me paralisava. Né? E quando ele viu que não conseguia mais setar a minha mente, ele foi para a minha saúde. Né? Então, eu creio que permissão de Deus, porque assim como Jó, né, Deus permitiu que o inimigo fosse lá e tocasse, só não tirasse Sim. a vida dele. Esse versículo é algo que me toca profundamente, porque ele permite, Deus permite muitas vezes, para lhe tirar daquele comodismo, para lhe tirar daquela paralisia, né? Então, assim, eu fui tocada, Deus permitiu, eu creio assim, mas ele não tirou a minha vida. E nem tira, porque somente Deus tem esse poder. Então, somente Ele vai fazer isso. Na hora certa e no momento certo. Mas ainda tem muitas coisas para se cumprir na sua vida. No seu ministério, eu sei que Deus tem multidões, né? Multidões, muitos filhos espiritual, né, para a sua vida. Hoje creio mais ainda. Mais ainda, porque nós unidos, né, vamos ter que trabalhar mais e mais. Mais ainda, né? Um ajudando o outro e ganhando vidas para o reino, porque essa é uma igreja que trabalha, nós temos buscado, né, a ganhar vidas mais e mais para Cristo. Somos uma liderança unidas. Unidas, uma liderança forte e muito unidas. Muito forte e unida. Mais do que nunca, né? Verdade. Mais do que nunca. Verdade. E é isso, o seu testemunho é muito impactante e que verdadeiramente, né, venha impactar aonde esse vídeo for, aonde esse podcast for, seja alcançado vidas e vidas e vidas através do seu testemunho. Amém. No nome de Jesus, porque a senhora é uma mulher guerreira, uma mulher forte. E o Senhor sempre fala isso, né, para nós, porque a palavra de Deus fala, né? Verdade. Seja que Ele está conosco em meio a toda a dificuldade, em meio a qualquer situação, Ele está conosco. Mas muitas das vezes nós estamos adormecidos. E pode o pastor, o ministrador gritar, você não se move, não. Você entra e sai vazia. Né? Porque não se permite. Não se permite. É algo que está bloqueado. É o que está acontecendo, a cegueira espiritual. O esfriamento espiritual. E o amor de muitos se esfriariam. É verdade. Essa frieza espiritual é justamente isso, né? E o inimigo hoje não tem lutado para tirar as pessoas da igreja. É porque as pessoas que estão dentro da igreja, muitos estão mortos espiritualmente. O pastor está ali, traz uma palavra e prega, né, exorta, mas as pessoas estão frias. Eles têm, na verdade, muitas pessoas têm aquele compromisso de domingo, né? De domingo, de estar na igreja. De estar na igreja. E nós temos aí umas agendas assim, maravilhosas, né? Que a gente tem todos os dias praticamente na igreja, a gente tem algo para fazer, né? A gente não pode dizer que é falta, né? Que é falta. Com certeza. A gente não pode dizer que os pastores não oram, que os pastores não intercedem, não fazem, que as vidas não vêm porque os pastores não ganham, porque os pastores estão acomodados. Não, aqui todo mundo trabalha. Nossa igreja, eu sempre falo que a nossa igreja é uma igreja que está em movimento. Com certeza. Nossa igreja é uma igreja que
Todas as quartas tem culto. Quinta nós temos o ministério, tem o evangelismo, que a gente está nas ruas. Sim. Sexta tem oração. Sábado tem os cultos tem de rede. Cultos. Domingo tem culto. E sempre nós temos Manhã com Deus. É uma igreja que está em movimento. Nós não estamos parados verdadeiramente. Temos um povo que ora, sim, uma liderança que ora pela igreja, com certeza. Né? Nós não somos uma igreja morta, mas uma igreja viva. Em movimento. Para multiplicar o reino de Deus. Para a glória de Deus. E antes de encerrar, eu quero que a senhora deixe um conselho, assim, para as pessoas que estão ouvindo do outro lado, que talvez esteja em dúvida sobre entregar sua vida a Cristo. Qual é o conselho que você deixaria para... Eu assim, eu até anotei algo, né? Que eu estava estudando um pouquinho lá em casa e anotei algo que Deus falou ao meu coração. Eu tenho certeza que foi Ele, né? E a mensagem é que o conselho, na verdade, que você deixaria de ouvir, né? Quem está ouvindo, e talvez você está ouvindo nesse momento, talvez não, você está ouvindo nesse momento, né? E esteja na dúvida, né, sobre aceitar Jesus. O que eu deixo para você? A dúvida, ela é real. Ela aconteceu na minha vida, aconteceu na vida da pastora Josiele, aconteceu na vida de muitas pessoas, a dúvida. Eu estive, né, nesse lugar de pensar se valia a pena. Se valia a pena eu vir para o reino, se valia a pena eu dar um passo e aceitar ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E eu fui lá e, com certeza, levantei minha mão e aceitei a Jesus. Amém. Né? Então, o vazio que nada preenchia foi ocupado. O vazio que nós sentimos na nossa alma, esse vazio, ele foi preenchido. Ele foi ocupado pelo amor de Jesus. Né? Ele não promete ausência, como a gente estava falando de lutas, né? Mas ele garante presença constante em todas elas. Então, assim, se você está em dúvida, venha para Cristo, sirva ao Senhor. É o melhor lugar para você estar, o melhor lugar para você trazer sua família, é o melhor lugar para você tirar a sua família. Muitas vezes você deve estar passando por alguma situação com o filho, com o esposo. Então, venha para o Senhor, aceite a Jesus. Ele, como eu disse aqui, ele não promete vida alegre, muito feliz, muito tempo, né? Constante. Ele não promete mas ele promete que ele vai estar em todos os momentos com você. E isso é algo grandioso para a nossa vida, assim como é na minha. Tempo de decisão, de tomar a sua decisão. Com certeza. De vir para Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E eu quero agradecer, pastora, a sua presença aqui, por estar conosco, por contar a sua história tão impactante, assim, para que eu e as pessoas que estão lá do outro lado ouvindo, eu tenho certeza que Deus usou essas palavras para alcançar corações. Amém. Eu creio em nome de Jesus, porque a senhora é uma bênção no reino de Deus, uma bênção na nossa igreja, uma bênção na nossa vida, na vida da nossa família. E eu tenho certeza que corações serão alcançados pelo seu testemunho, essa conversão, a sua transformação de quem era a pastora Socorro, né, antes de Cristo, e quem é a pastora Socorro hoje. Hoje, agora, uma mulher renovada, uma mulher que Deus já fazia e agora vai fazer muito mais com um instrumento. A senhora é um instrumento na mão de Deus. E para você que está aí nos assistindo, compartilhe, ouça essa história tão impactante, esse testemunho tão impactante. E lembre-se que Jesus, ele está de braços abertos. Jesus está ali esperando, aguardando a sua decisão. Então, eu quero agradecer a todos vocês, mas antes eu quero pedir para a pastora Socorro fazer uma oração pela vida de vocês que estão aí do outro lado. Amém. Vamos lá orar, então, vamos agradecer a Deus, né, por esse momento, porque é um momento que a gente precisa
falar do amor de Deus, né? E nesse momento vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, nós te damos graça, Senhor. Sim, Deus. Nós te damos honra, nós te damos Jesus, todo louvor. Senhor, tu mereces toda a honra, toda a glória. E nessa noite eu não quero só declarar a bênção sobre os ouvintes, mas sobre a vida de pastora Josiele, sobre a vida da liderança dessa igreja, sobre a vida dos apóstolos. Que o Senhor sempre esteja com cada um de nós, para que nós possamos levar essa palavra praticamente ou todos os dias, né, enquanto Jesus não volta, mas que o Senhor esteja guardando também a sua vida, esteja protegendo a sua casa, que o Senhor abra os seus ouvidos espirituais para ouvir a voz dele, para entender, conhecer a voz dele, conhecer os planos dele sobre a sua vida. É algo impactante que o Senhor faz na nossa vida. Eu declaro sobre a tua vida nessa noite, caro ouvinte, cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, essa oração, que o Senhor toque no seu coração, que você seja contemplado com a graça e com a misericórdia do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E lembre-se que ninguém está fora do alcance do amor de Deus. Ninguém está fora do alcance do amor de Deus. E até o próximo episódio do Convenção. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Nome de Jesus. Obrigada, minha pastora. Amém. Deus lhe abençoe. Amém. Glória a Deus.